só, você já se perguntou por que o número da embalagem nada, tá? Da balança, nem sempre reflete o que realmente está acontecendo com o seu corpo? Pois é. A bioimpedância é uma ferramenta cada vez mais usada por nutricionistas para ir além do peso e entender com precisão a composição corporal de cada paciente, incluindo percentual de gordura, massa muscular, hidratação e outros dados essenciais para uma avaliação completa da saúde. Hoje, a nutricionista Camila Oliveira vai explicar como funciona o exame de bioimpedância, esclarecer mitos e verdades sobre a tecnologia e ainda demonstrar aqui ao vivo como é feita essa avaliação no equipamento. Ela está aqui com a gente, pronta e preparada, tá certo? Deixa eu me aproximar. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda, tá? E já conta tudo pra gente. Tô vendo que o aparelho tá aqui e aí eu quero saber tudo. O que é esse exame? O que ele pode revelar? Então, o aparelho de bioimpedância, ele funciona por corrente elétrica imperceptível. O paciente não vai sentir nenhum choque. E essa corrente elétrica, ela tem diferentes velocidades. Ela é mais rápida quando ela passa pela água e pela massa muscular. Mas quando chega na gordura, ela cria uma resistência que vai ficando mais lenta. E é através desse balanço de velocidades que ela vai me dar ali bem direitinho desse peso total do paciente. O que é composto de água, o que é massa muscular e o que é gordura. E a partir daí, um profissional como nutricionista, por exemplo, pode passar aquela dieta, que é uma dieta personalizada, o que o paciente de fato precisa, é isso? No caso, Joana, só uma correçãozinha. Eu sou médica com foco em nutrologia, não é na nutrição. Mas os nutricionistas também usam a bioimpedância porque a gente trabalha em conjunto. Exatamente. E a partir daí a gente entende qual é a dificuldade desse paciente. Ah, meu peso está muito alto, eu estou desesperada, eu estou frustrada. Sim, mas seu peso aumentou por quê? Será que não foi massa magra? Vamos analisar direitinho para ver qual é o melhor tratamento. Fazer um tratamento individualizado e principalmente também no combate à obesidade, né? Perfeito, perfeito. E quando o paciente sabe que ele precisa passar por um exame como esse? Como o paciente sabe? Sim. Então, eu acredito que todo mundo deveria fazer, né? Eu acho que, ultimamente, se basear somente no peso da balança é uma coisa muito vaga, né? Todo mundo que procura saúde, procura um estilo de vida saudável, não só buscando estética, deveria avaliar o seu corpo por um todo, né? Mas os pacientes que mais procuram fazer o exame de bioimpedância são os que estão sofrendo com obesidade, pacientes idosos com sarcopenia, que é a redução da massa magra num nível muito baixo, e também paciente que está buscando melhoria de hipertrofia e de performance. Tá aparecendo a imagem aqui no nosso telão, vou aqui me afastar um pouco, inclusive, viu, doutora, se você quiser sentar para a gente conversar melhor, tá aparecendo aqui, então é isso aqui que o profissional, o nutrólogo, médico, quem está fazendo ali, as informações são essas aqui que estavam aparecendo. Exatamente. E aí só vocês mesmo que conseguem desvendar, né? Porque olhando assim é tudo muito estranho. Não está exatamente igual ao dessa máquina específica que é a Embody, mas no geral a gente tem o percentual de gordura, quantos quilos de gordura essa pessoa tem, a retenção hídrica também, fala um pouco também sobre a massa óssea, sobre a saúde óssea, não tão bom quanto uma densitometria óssea, mas também já acende um alerta caso essa pessoa esteja em risco de osteopenia, e também a taxa de massa magra. Perfeito, perfeito. Uma mulher que já passa aí dos 40 anos, que sente que o corpo está bastante inflamado, né? Tem bastante retenção de líquido, sente dores. Também é ideal fazer esse exame? Também é ideal, porque além de tudo, ele é bem segmentado. Lá embaixo, na folhinha da Embody mesmo, tem um desenho do bonequinho que está representando o seu corpo. E nesse desenho mostra exatamente onde é que está com mais gordura, onde é que está com mais massa, se está dentro do normal, se não está, e qual o ideal para você, qual seria o ideal para você. E aí, no começo do nosso bate-papo, você disse que a gente não deve se ligar somente no peso que mostra ali na balança, né? Hoje em dia, a gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais, porque as pessoas que estão naquele processo de emagrecimento começam a postar, né? Para que você acompanhe ali aquele diário. Olha, não se liga no peso na balança. Às vezes a pessoa coloca o antes e depois, tá mais magra e não aparenta tanto. Depois, quando ganha massa magra, fica bem definida, fica mais bonita. Por que a gente não deve se
se ligar nesse peso, só nisso? Porque muita coisa pode alterar o nosso peso, né? Primeiro, que horas você está se pesando? Está sendo em jejum? Você já se alimentou? Como foi sua alimentação no fim de semana? Exagerou? Está com a retenção hídrica maior? Ah, eu ganhei 2 quilos em uma semana. Tu ganhou 2 quilos em uma semana, mas realmente foi de gordura? Será que não foi de massa magra? Seria ótimo se fosse de massa magra. Então, vamos ver se é. Então, evita até frustração, sabe? Ficar tão apegada a números, né? Quem tem o intestino preso, tem prisão de ventre, né? Dificuldade ali de evacuar, também tem uma maior dificuldade em emagrecer? Tem relação? Tem mais dificuldade em emagrecer, tem mais dificuldade na absorção de nutrientes. Então, a gente tem que avaliar se a alimentação dessa pessoa está com quantidade de fibra suficiente, se a microbiota intestinal dela está saudável, se não precisa ali fazer uma suplementação, um probiótico, mudar a alimentação dessa pessoa no total, entender ela como um todo e fazer um tratamento individualizado. Quem pode fazer esse exame? Somente adultos ou criança também pode? Criança também pode. E aí não tem risco nenhum, né? Não. É só mesmo para medir ali, saber como é que tá a massa magra, o nível de gordura. Da mesma forma funciona no organismo de criança? Funciona também porque pega a idade do paciente já no sistema. Tá, e é fácil, assim, se alguém quiser fazer, é acessível? É muito rápido, na verdade. Coisa Quanto de 3 tempo? minutinhos já tá pronto. É só tirar tudo que tiver de metal no seu corpo. O ideal é que esteja de roupas leves. Um jejum de pelo menos 2 horinhas e meia de água e de alimentos. Subir na balança e esperar. E aí, depois de feito, se deu alteração, com quanto tempo já se consegue resultado? Para o profissional é melhor, né? Quando se é feito esse exame. Com quanto tempo se consegue resultado vai depender do que o paciente me trouxe de queixa. Mas eu acho o ideal que seja feito mensalmente, sabe? Semanalmente eu acho muito, para evitar frustração, como já disse, melhor dar um intervalinho maior, que é para dar tempo do corpo acostumar. Certo. E aí, doutora, esse exame, se uma pessoa já é idosa, do mesmo jeito que você disse que criança pode fazer sem problema, o idoso também pode? Pode, deve, porque em idoso, principalmente idoso que não teve uma vida ativa, que não fez atividade física durante a vida, sabemos que com o passar do tempo a massa magra vai diminuindo, então o idoso, o ideal é fazer para ver se ele está com sarcopenia. O que é que você vê como profissional, né? Como quem já atua nessa área? Os pacientes que fazem esse exame, eles conseguem ter um resultado melhor? Eu acho que eles se sentem até mais motivados, porque eles agora entendem realmente o que é que está acontecendo no corpo deles e aí vão procurar mudar junto, né? Uma estratégia profissional e paciente, cada um com sua função e sua responsabilidade, vão fazer de tudo para que sempre no retorno só melhora. Certo. E aí, infelizmente, a gente não vai ter como demonstrar aqui, né? Você trouxe ali, a gente vê que é um equipamento, mas ela já disse logo, olha, eu lembro que aqui na primeira frase que ela disse aqui não dá choque. Não dá choque. Não precisa ter medo, né? Subiu ali, a mágica acontece, viu? Entre parênteses, né? Entre aspas. Porque ela vai ter acesso ao quê, por exemplo, hein, Camila? Ao nível de água, é isso? O nível de água, o percentual de gordura, tanto em percentual quanto em quilos. Mesma coisa de massa magra. Tá, e também gordura visceral. Gordura visceral também. E também dá uma estimativa da taxa metabólica basal, que é o tanto de caloria que você gasta para fazer nada, só para existir. Olha aí, tá vendo, gente? Que maravilha, que maravilha. Idade cronológica também. Também. Às vezes a pessoa tem 20 anos, mas tá com... Exatamente, com metabolismo de 60. Exatamente. Meu Deus. E aí, para dar um jeito em tudo isso, gente, para melhorar, para trazer qualidade de vida, porque o propósito é justamente esse, né? Para que você consiga aí executar tarefas simples do dia a dia, cuidar da saúde. Resumindo, é cuidar da saúde, né, Camila? Ter independência, né? Porque a gente merece muito mais do que, trabalhei muito hoje, mereço um lanche. Não, você merece ter uma vida com saúde, ter qualidade de vida, ter disposição, poder fazer suas coisas sem depender de ninguém, ter um envelhecimento saudável, viver bem. Perfeito, perfeito. Desde já eu quero agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. Trazer esse assunto tão importante de uma forma tão didática, tá? Que dá para entender. E aí, dizer que as portas estão abertas. Você tem rede social, é ativa lá? Sou. Quem quiser, como é que faz para te encontrar? Meu Instagram é Camila OL_.
É isso aí, gente. A gente recebeu hoje aqui, tá? A médica nutróloga Camila Oliveira. É isso? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Viu?